Nosso voo chegou às 5h30 da manhã. Você pode pegar um ônibus que te deixa no centro da cidade. A capital fica a 50 quilômetros do aeroporto. Então você tem esse ônibus que é uns R$ 80, eu acredito. No primeiro dia de viagem a gente tinha a opção de ficar na capital, mas a gente preferiu pegar a estrada pela empolgação e seguir direto já conhecendo os pontos turísticos já no primeiro dia e deixar a capital para conhecer só no final da viagem. O pessoal comenta que existem as duas possibilidades de você viajar no sentido horário ou no anti-horário. Da capital tem um lugar muito famoso, Blue Lagoon. Blue Lagoon é um spa termal que eles têm lá, famoso pra caramba, muita gente foi tirar foto lá. Você fica saindo pra passar frio só pra poder entrar de novo e falar assim: cara, olha só, a salva-vidas, ela fica igual o Papa. O primeiro ponto turístico que a gente parou foi o Parque Nacional de Pinguelir, que é onde você anda entre as placas tectônicas. Cara, aquilo é sensacional. Você caminha entre elas, você vê nitidamente ali. E ainda por cima tem toda uma questão histórica, porque o parlamento viking ele era realizado ali. Avistam algumas cachoeiras e dali você segue a estrada e você vai parando em outras cachoeiras famosas. Aliás, o que Portugal tem de igreja, a Islândia tem de cachoeira. Skogafoss, acredito que foi a última cachoeira que a gente viu no dia e foi quando a gente decidiu parar e dormir no primeiro camping. Então foi onde a gente passou a primeira noite. A cidade de Vik, que é a levada da Breca. Lá é onde ficam as praias de areia preta. Aliás, tem isso no país todo, mas lá são famosas. As formações rochosas que diz a lenda que são os trolls que congelaram porque eles capturavam navios, aí o sol nasceu e eles viraram pedra. A Islândia é cheia desses paranauê de acreditar em troll, duende, em fada, ao cúmulo do governo desviar estradas para não passar em regiões que eles acreditam que são onde os duendes vivem, assim. Seguindo de Vik, a segunda parada foi numa geleira, foi na maior geleira do país, é um parque nacional. Lá você faz o passeio de trekking entre as geleiras, túneis de gelo, você visita o cenário de filmagem de Game of Thrones, Interestelar também, o planeta que eles visitam que é de gelo, também foi filmado ali, a gente visita esse set. Seguindo a rota, você vai chegar na região noroeste do país. A região noroeste, ela é uma região turística por si só. Eles entregam um mapa próprio só daquela região com um monte de pontos turísticos para você visitar. A Rota N1 ela corta por dentro do país e pula essa parte. Como a gente tinha dia sobrando e estava assim encantado demais para deixar passar, fizemos boa parte dela indo em alguns pontos que interessavam mais e conhecemos uma coisa que é totalmente fora da Rota N1. E do noroeste tinha um lugar específico que a gente queria conhecer, que é onde você visita um dos lugares mais tradicionais, conhecer os puffins. Os puffins são uns papagaios do mar que eles falam. Ele tem nome de cupcake. É o passarinho mais bonitinho que tem no mundo, assim. Nisso a Nova Zelândia também é boa, ela também tem uns passarinhos engraçados. E realmente eles estavam lá, 2 metros de distância, uma infinidade deles. Toda a viagem até lá é bonita, mas o que marcou mesmo, que não estava no programa e não tinha ideia de que era isso, a gente atravessou uma cordilheira de montanhas, que a hora que chegou no topo dela, só ali a gente perdeu umas 2 ou 3 horas de viagem, porque era uma das paisagens mais incríveis que eu já vi na vida. E nem tá no mapa, não tá em roteiro nenhum, e só aquilo já era um ponto turístico fantástico. O grande problema da Islândia é que você não consegue cumprir roteiro, você não consegue viajar 200 quilômetros e calcular que isso vai levar 3 horas e cumprir 3 horas. Essas 3 horas vão virar 6 horas facilmente. Nenhuma noite eu consegui dormir antes da meia-noite. Todas as vezes eu encostava no camping, porque às 11, 10, 11, meia-noite você ainda estava fazendo passeio, estava dirigindo ou estava andando em montanha. Ficava cansativo. É quase impossível você não se deixar levar pela claridade e pela beleza do lugar. Uma coisa que é sensacional lá, eles têm criação de ovelha no país inteiro. E final de maio é quando as ovelhas procriam. Todas as ovelhas do país, todas estavam com filhotinho, mas filhotinho pequenininho assim, só vê o carneiro velho, grande, né? Durante a viagem toda, eu tirei foto de carneiro até encher o saco. O carneiro para, atrás dele tem uma montanha com uma cachoeira gigante e você fala, pô, é muito bonito esse carneiro, e você vai lá e tira a foto do carneiro. Fora os cavalos, né? Eles criam uns cavalos da época viking lá, que são cabeludos, parecem um cachorro. Espetaculares aqueles cavalos. Depois do nordeste você entra no norte da Islândia, onde você vai fazer algumas paradas e vai chegar na capital, na segunda maior cidade do país, onde obrigatoriamente você vai passar uma noite lá. Eu passei 2 noites e foi ótimo, porque era final de semana, então a cidade estava movimentada, tinha coisa para fazer à noite. Era metade da viagem, deu aquela quebrada de dormir vários dias no meio do mar, em lugar ermo, ou lugar vazio, sem ninguém, e aí você chega num pouco de civilização. Foi onde eu fiz a minha primeira refeição, onde eu saí pela primeira vez jantar. Será que eles servem rim?
O meu, assim, se eu tirar meu rim, será que eles cozinham ele? E tomei a minha primeira cerveja e peguei as baladinhas que tinham lá, assim. Então é o primeiro contato que você faz com urbanização e é gratificante, porque a cidade é um espetáculo também. Você passa por Husavik, que é a capital de avistamento de baleias lá. A cidade toda é só para isso, é só para fazer avistamento de baleias. Uma coisa que é tradicional na Islândia é você entrar nessas piscinas termais, assim. Tem várias, em vários lugares do país tem isso. Todo mundo da cidade se reúne, é a praça da cidade, assim. No inverno, os caras entram na água 40 graus, fora tá fazendo -10 e eles ficam lá falando de política, batendo papo. O presidente toma banho junto com a população na piscina pública, assim. É legal, vale muito a pena, é bacana. Meia tarde de spa que você fica relaxando lá na água, curtindo fazer nada. A N1, ela corta e desce, praticamente meio que já volta para a capital. É aí onde fazer os 10 dias fazem valer a pena. Eu particularmente recomendo demais, que é você sair da N1. Por isso que talvez um trailer não seja tão recomendado quanto uma campervan, que ela aguenta mais o tranco de entrar numas pistas com cascalho. É onde você entra na península. A península, ela tem muita coisa legal. A gente queria dormir em Reykjavik para sair lá de noite no final de semana, então a gente teria que abrir mão de uma noite na cidade para poder ficar uma noite a mais no meio do nada. A cerveja falou mais alto, então a gente acabou passando só o dia todo andando pela península. A gente não contornou ela inteira, foi até o final e voltou, local onde ficam os maiores fiordes da Islândia e onde tem a maior concentração de pássaros da Europa, num penhasco gigantesco. Ao longo dessa viagem, passamos por uma cidade deserta, com um clima cinematográfico, assim, de terror. Encontrei um navio calhado que era ponto turístico, e aí você pode entrar no navio, é divertido pra caramba aquilo. E encontrei ainda um avião, aí é o segundo avião que tem lá caído, um avião da Segunda Guerra Mundial aposentado que tá lá pra você andar. Coisas assim que eu não vi isso na internet, não vi em fórum, não vi em lugar nenhum. Foi uma das coisas mais legais que a gente fez lá. Os vídeos, as fotos, as coisas mais legais que eu tenho foi desses momentos que não estavam marcados em mapa nenhum. Nós passamos a noite no fiord e na manhã seguinte a gente fez o retorno. Se você chegar a tempo, tem uma balsa que você atravessa aqui dessa região em Flokalundur. Flokalundur foi onde o Floki do seriado dos Vikings descobriu a Islândia. Ele que batizou a Islândia com esse nome. Ele se instalou nesse local. Então você consegue visitar ali os remanescentes assim do que sobrou da colonização inicial ali da descoberta da Islândia. É extremamente importante que você faça. É um parque nacional famosíssimo na Islândia, dos vulcões mais fotografados, assim, reproduzidos em imagens. Fica nesse lugar, onde tem uma caverna que foi usada como referência para o Júlio Verne escrever Viagem ao Centro da Terra, em que os personagens eles acham uma passagem para dentro da Terra, e é essa caverna que é usada no livro como referência. Muito legal, e isso não estava escrito em lugar nenhum, foi por acaso que eu descobri que era aquele local que... Então você fica muito maravilhado com muita coisa muito rápido, muito fácil assim. O final da viagem terminou na capital, 2 últimas noites em Reykjavik, sendo que a última noite de Reykjavik foi dormindo num hotel, um hostel boutique que tem lá. No canal da Danielle Noce, que ela tem uma série de vídeos sobre a Islândia, ela recomenda esse hotel, usei ela como referência. E Dani, ó, show de bola tuas dicas, valeu mesmo. E só para ter uma ideia, esse hostel, são quartos pequenos, beliche para 4 pessoas. Você não tem espaço, tem que pôr a mala embaixo da cama. Custou R$400. E meus amigos que dormiram num quarto separado, sem banheiro, a diária deles custou R$1.000. Isso é para ter uma ideia de como pode ser dispendioso você arcar com um hotel lá. Todos os dias a Islândia presenteou com alguma coisa assim, que tava uma cachoeira que estava fora do roteiro, que foi indicação de um turista, que você chega lá, ela é mais linda que a principal. Um guia turístico que nós demos carona para ele, umas 10 horas da noite, ele falou de um canyon, pegar uma estrada e chegar lá no canyon, que era muito legal, que ele passou o dia andando nele. Parou no canyon, já era meia-noite, então decidimos andar no canyon na manhã seguinte. Não tinha tomado banho, foi a noite que a gente não dormiu em camping nenhum. Tinha um rio de geleira correndo do lado ali. Tomei banho no rio de geleira, eu quase morri congelado. Ela é cristalina, ó, e não é um gelo muito forte, é água geladinha. Dá pra tomar banho então? Dá. Nem a pau que eu entro nessa água. Mas quem nunca, né? Tomou um banho de geleira à meia-noite, no meio do nada. Bjorn matou um urso fazendo isso. É a experiência que você leva pra vida toda depois. É um silêncio absurdo na natureza, sem seres humanos quilômetros de distância de você. Dificilmente você consegue reproduzir isso em outros lugares do planeta, assim. Eu espero que mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer aquele lugar lá, porque ele acrescenta pra alma.
Bom, esse foi o meu roteiro pela Islândia, aí tanto a rodovia que eu segui quanto os desvios que eu fiz da rodovia principal e em azul os pontos de parada onde eu escolhi para dormir. Eu quero deixar 3 indicações de produção cinematográfica da Islândia que vale muito a pena ver com pesquisa. O primeiro é Buquê, tem na Netflix. É meio viajadão, é um casal que vai passar as férias na Islândia e todas as pessoas do planeta somem. O legal é que todos os cenários do filme, eles aproveitaram muito bem a região em volta da capital. É praticamente um tour guiado por tudo que você visita ali na região. O segundo é o melhor seriado islandês já produzido, foi aclamado pela crítica. É um seriado policial, não mostra muito sobre o país, fica centrado só no uma localidade lá, mas é muito legal para mostrar como é que é o estilo de vida e como é que vivem as pequenas cidades na Islândia. E o último é Ovelha Negra, que é um drama mais paradão sobre criadores de ovelhas na Islândia. Tirando as cidades maiores, todo o resto da população está mais ou menos envolvido com a criação de ovelhas. Então você vai ver durante a viagem toda quando estiver lá.